e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O Hades aqui, que Jesus se referia, é que naquela época, os gregos já acreditavam que uma pessoa que não tinha uma boa conduta durante a vida, quando ela morria, ela ia para o Hades, que é um submundo, que hoje nós chamamos de umbral, mundos inferiores. Então Jesus traz uma palavra da época para demonstrar para onde tinha ido o rico. E o rico, chegando lá, nesse submundo, clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu nos tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Fica claro aqui, né? Dois planos espirituais diferentes. Para onde foi o mendigo e para onde foi o rico. Para onde foi Lázaro e para onde foi o rico. Da onde o rico estava, ele conseguia visualizar naquele momento aonde estava Lázaro, para que ele aproveitasse a lição deste momento. O que fez? Lázaro ir para o seio de Abraão, que seria o mundo espiritual mais ditoso, mais feliz, mais harmonioso, e o que fez o rico ir para o submundo? O que fez? É o que nós vamos mergulhar hoje nesta parábola. E Jesus segue. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que os mande à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Ficou preocupado, caiu na realidade, vim para o submundo. O mundo espiritual que me esperou não era aquele que eu imaginava. E agora? Caiu na realidade. Avisa meus irmãos. Mas Abraão explica assim: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 e 31. Então o pai Abraão fala: Moisés já trouxe os 10 mandamentos, já trouxe a conduta que deve ser realizada por todo aquele que almeja um plano espiritual melhor. Além de Moisés, vieram os profetas. Se não escutam a eles, não vai adiantar se materializar o Espírito aqui agora e dizer o que a gente tem que fazer ou não para herdar o mundo espiritual. Não vai. Sabe por que não vai? Porque é íntimo, é pessoal, é uma escolha nossa. Por isso, o livre-arbítrio. Nós podemos ficar reencarnações e mais reencarnações fugindo de tudo isso. Nós podemos, é o nosso livre-arbítrio. Ou podemos construir um mundo espiritual que nos aguarda quando nós não estivermos mais neste corpo físico. Porque só tem uma certeza nessa vida que nós temos ao nascer, é que o nosso tempo aqui é curto. Independentemente de quanto tempo nós vivemos no corpo físico, nosso tempo é curto. Nós temos essa certeza. Um dia iremos morrer, o corpo físico vai morrer, mas o que nós temos que tomar consciência cada vez mais, e é o que Jesus traz nessa parábola, que o espírito
é imortal. Não dá para deixar tudo para depois, porque a construção desse mundo que nos aguarda, esse mundo espiritual, as moradas da casa do meu Pai, é construída todos os dias. Por isso Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Ele falou que está fora, ele falou que está no outro, ele falou que está no externo, ele falou que está em algum lugar. Dentro de vós. Porque a partir daqui, agora, dentro de nós, que nós vamos construindo esse mundo espiritual que nos aguarda. Porque quando partirmos daqui, estaremos juntos daqueles que se afinam e se assemelham aos nossos pensamentos, gostos e atitudes. É o que Jesus está dizendo nesta parábola. O rico aqui não simboliza apenas a riqueza material. O rico aqui é todo aquele que se detém total a sua vida aos bens materiais e se afasta dos bens espirituais. Não está ligado aqui à questão financeira. Nós vamos estudar também no decorrer da exposição doutrinária. Tem muito a ver com a nossa posição de sentimentos, emoções e o que nós já construímos dentro de nós. E agora nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo para seguir com a nossa exposição. Então, tem um livro que é Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kaiser Schutter, que ele nos ajuda a interpretar essa parábola com mais riqueza, com mais detalhes. Ele diz assim: o rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, todos nós, sempre rebeldes aos ditames da luz e da verdade. E nós não fugimos. Não fugimos da nossa reforma íntima, não fugimos do plano espiritual, não fugimos das coisas celestes. A primeira coisa material que nós vemos, nós corremos primeiro para o material. Nós chegamos lá, como não está lá e não vai estar, não estava aqui, e agora? Angústias e sofrimentos. Ai, mas era naquela pessoa. É aquela pessoa, é ali. Vai ser aqui que eu vou encontrar, vai ser. Não é. Angústias e sofrimentos. E nós vamos. Até que o momento a gente chega na nossa vida que a gente não aguenta mais. O cansaço, a fadiga, a gente começa a ficar exausto de nós mesmos. É onde nós começamos a descobrir nós dentro de nós. A nossa essência. Nós somos espíritos imortais. Nós podemos, por conta própria, nos conectar com Deus, com Jesus, e com eles, de mãos dadas, buscar a nossa construção deste mundo espiritual. Ninguém vai fazer isso por nós. A evolução espiritual, o progresso espiritual, ele é íntimo e é de cada um de nós. Pai, mãe, filho, tio, tia, avô, avó, são apoios. São espíritos queridos que estão junto conosco, mas não vão fazer o trabalho por nós. O trabalho é íntimo e pessoal e é uma escolha nossa. Porque quem vai colher os frutos desse trabalho somos nós também. Seja o fruto doce ou o fruto amargo, vamos ser nós que estaremos com eles. Então depende só de nós. Este rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente é um símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem da vida da alma. Esquece. Como nós temos a lei do esquecimento, que é uma lei que nos protege, nós pegamos essa estrada e vamos nos comportando como se não fôssemos espíritos imortais. Como se a lei de causa e efeito não existe. Como se a lei de ação e reação não existisse.
como se nós viéssemos para cá, tirar umas boas férias e cuidar das coisas materiais, e é isso. Será mesmo que eu sou isso? Será mesmo que a vida é só vir para cá, acumular bens materiais, se preocupar com boletos? Será que é só isso mesmo? Será que nós não estamos limitando a nossa consciência de ampliar a visão de tudo? De crer num Deus misericordioso e justo para todos nós, que nos permitiu montar o nosso plano reencarnatório para que nós estivéssemos aqui hoje, cumprindo o que temos que cumprir com todos que estão à nossa volta, desde o nosso trabalho, na nossa casa. Ninguém está do nosso lado por acaso. Eu lembrei agora, ninguém tem um filho difícil por acaso, né? Quem tem filho sabe. Não é por acaso. Nós estamos tendo uma oportunidade que Deus nos deu de fazer todo o bem que nós podemos e está diante das nossas mãos aqueles que nem sempre nós nos comportamos assim. Por isso, que todos os livros que nós pegarmos espírita, todos eles vão dizer a mesma coisa nesse sentido. Nós estamos na nossa melhor versão, na melhor reencarnação de todas as nossas vidas, porque nós não regredimos, nós estacionamos ou avançamos. Então, se estamos aqui hoje, é porque muitas coisas já aprendemos, muitas coisas tem para aprender ainda, mas muitas coisas também já ficou para trás. Tanto é a nossa busca por conhecimento. Por isso que nós estamos aqui hoje. Quantas outras nós nem ligamos para isso, ou ainda criticamos, ou não acreditávamos. Então, se estamos aqui hoje, se estamos em busca, isso é a sede do nosso espírito em se conectar com a eternidade, que é de todos nós. Os Lázaros são esses pobres orgulhosos do mundo. Aliás, os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer, o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmo, não tem jantares opíparos, mas tem prazeres devassos. Então aqui, nós não temos que levar para a questão social. Não quer dizer que nós viemos uma reencarnação pobre, que nós vamos herdar o seio de Abraão, os mundos espirituais, não quer dizer. Não é a questão social, é o que nós fizemos dela. Assim como não é a riqueza que vai levar alguém para o submundo, é o que a pessoa faz com a riqueza. Então não confundimos aqui, porque há muitos pobres orgulhosos, céticos. E isso não vai garantir um mundo espiritual mais feliz. É a resignação, é a força, é a coragem, é a reforma íntima, seja em qual for a classe social. É o nosso comportamento, é a nossa atitude, são os nossos pensamentos. Então Lázaro aqui, ele simboliza a simplicidade. E o rico, o orgulho. Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem resignação, são os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. Pacientes e resignados, não se revoltam porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Então é o seguinte: reencarnamos. Tem a prova da riqueza, tem a prova da pobreza. Temos que passar por elas. Em algum momento nós temos que passar por todas as classes sociais, por todos os gêneros. E isso constitui a evolução do espírito. Agora, aonde que nós vamos nos complicando? Viemos na prova da pobreza. Aí só reclamamos. Deus não é justo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Fico naquela reclamação constante, naquele desespero constante. Eu não aproveito de forma benéfica a minha reencarnação, que já veio desta forma para eu testar a minha resignação, a minha confiança em Deus, a minha
força como espírito imortal. Assim como nós temos a prova da riqueza, que nos leva a muitas paixões exacerbadas. Se eu não aplico ela ao meu progresso, se eu não aplico ela a facilitar e ajudar a vida dos meus irmãos, eu complico o meu processo reencarnatório. Eles sabem, porque estudam, esperam e oram, que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível e indefectível. Está tudo certo. Não existe engano nas leis divinas. As nossas leis podem ter vários equívocos, e tem, porque elas vão se alterando conforme os anos. A lei de Deus não. Então tudo está ocorrendo porque tem que ocorrer. E está nos trazendo um aprendizado. E nós estamos em um planeta, como foi mencionado aqui antes, de provas e expiações. Então tem nossas provas também. E como nós estamos passando por elas. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, mas um planeta que está se organizando para uma nova era. Nós já temos o contato com a doutrina dos espíritos. Nós já entendemos que a reencarnação existe. Nós já sabemos que somos espíritos imortais. O que nós estamos fazendo com essas informações para beneficiar o nosso dia a dia? Isso é conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que eu pego de informação e aplico para facilitar a minha vida, o meu dia a dia e de todos aqueles que convivem comigo. Isso é conhecimento. Até lá são só dados e informações. São dados e informações. Está lá. Eu estou lendo, eu estou ouvindo, mas enquanto não aplicar, enquanto não trazer para as nossas vidas, não se torna conhecimento. Seio de Abraão, que diz na parábola, é o mundo da imortalidade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanha. Então aqui, vou explicar para vocês que tem um fenômeno muito legal, que é o seguinte, licença. Quanto mais conhecimentos nós buscamos e aplicamos em nossa vida, mais conhecimentos chegam até nós. Olha como depende de nós. Quanto mais nós buscarmos a espiritualidade, mais nos será revelado. Porque nós não recebemos aquilo que ainda não conseguimos suportar em nós mesmos. Então é preciso um passinho, o outro, o outro, o outro, o outro, e as coisas vão abrindo, e as coisas vão acontecendo, e o progresso vai se fazendo, porque é preciso um esforço nosso. Emmanuel nos diz que para Deus agir em nossa vida, às vezes é um pequeno passinho e as coisas já acontecem. Mas olha só que interessante, esse pequeno passinho tem que ser dado por nós, porque é que ter a vontade nossa. Sem a vontade, nós não conseguimos. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nós podemos viver onde vós estáis, nem vocês podem viver onde estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a vossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Então lembra que o rico olhava para o Lázaro e via ele lá no seio de Abraão, e aí ele explica o seguinte: é uma questão também de entendermos como é que funciona. Nós temos um corpo espiritual. Então é o corpo físico e o corpo espiritual. Quando nós morremos, o corpo físico
fica aqui e nós vamos para o nosso corpo espiritual. Se nós estamos muito ligados à matéria, muito ligados à terra, sem trabalhar o desapego, sem trabalhar nossa espiritualidade, o nosso corpo espiritual não consegue alcançar planos espirituais mais tranquilos e elevados. É uma questão aqui também de entender as composições, porque é pouco a pouco, reencarnação a reencarnação, com o desapego, a caridade, o amor, trabalhando os bons sentimentos, é que nós vamos purificando esse corpo espiritual para ele poder acessar esses mundos. Por isso que o rico aqui da parábola não conseguia ir até Lázaro. Assim como Lázaro não poderia ir até ele, por quê? Porque não conseguiria ficar lá também. Então nós vamos nos acostumando à terra e às coisas que a terra oferece e vamos meio que fixando aqui, sabendo que aqui não é a nossa casa, é uma escola, uma passagem. Abraão chamou o rico de filho e lhe diz: filho, lembra-te da tua vida e lembre-te da vida de Lázaro. Querendo dizer com isto que, sem voltar à vida corporal, semelhante a Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegará ao céu. Então, como ele veio da prova da riqueza? Não fez bom uso da prova da riqueza. O que nós temos da lei de causa e efeito, ação e reação? Ele vai precisar passar por uma vida de provas e expiações para que ele possa entender o que ele poderia ter feito ao Lázaro e não fez. Então, não é castigo, não é punição. Lembra que eu falei no começo? São as nossas escolhas. A gente escolhe um comportamento, escolhe um pensamento, e nós vamos ter que, com o tempo, aprender a trabalhar pensamentos e atitudes mais edificantes. E muitas vezes nós vamos aprender passando por situações difíceis. Por isso, a dor é uma bênção. A dor é uma bênção, porque ela nos desperta para coisas que nós não estávamos enxergando. Nos aproxima de Deus. Vai precisar sempre ser assim? Claro que não. Porque nós vamos aprendendo. Daqui a pouco vai ser só no amor. Mas até lá, nós precisamos passar por esses momentos para despertar o espírito imortal que está em nós. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se de seus 5 irmãos, que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou: pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai para nos avisar, a fim de não suceder vir também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes. E os profetas, que são os médios, dizem, pela influência dos espíritos, o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham como tu parar no Hades. Não é verdade? Nós não temos já muitas psicografias, toda a codificação espírita, vários livros que nos mostram. Então nós já temos um roteiro. Jesus já permitiu que nós tivéssemos acesso. Agora depende de nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também seguindo o capítulo, ele diz assim: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir bem. Então, mais uma vez, não é a pobreza, não é a riqueza, é o que fizemos dela.
levamos a vida e não ela em si. Porque existe a lei de progresso. Nós temos que progredir, o planeta tem que progredir, tem que manter seus habitantes. Então a riqueza é uma consequência, é algo que vai ocorrer, mas é o que fizemos dela. Que possamos lembrar desse ensinamento no nosso dia a dia, na nossa vida, trazer essa parábola. Vocês em casa, no cantinho de vocês, na vida de vocês, relerem essa parábola, buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, trazer para vocês esse ensinamento, tirarem suas próprias conclusões, porque cada um aqui traz um histórico espiritual, um aprendizado único que é só de cada um de vocês, e ao ler vão exercitando e trazendo à tona esse conhecimento e elaborando as suas próprias conclusões para facilitar a atual encarnação. Chegou no nosso horário e eu trouxe um texto para nos ajudar do Emmanuel, que nos enriquece um pouquinho mais com a sua leitura, com o seu texto, esse nosso momento. Ele está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 69, Riqueza e Felicidade. Esse livro, O Espírito da Verdade, com Chico Xavier e Emmanuel, como é que funciona? Ele busca o Evangelho segundo o Espiritismo e comenta, através do texto, alguns capítulos deste livro. Então facilita ainda mais a nossa compreensão. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa difícil, esse livro é um apoio, ele nos ajuda. E justamente nesse capítulo, o Emmanuel comenta o tema da nossa doutrinária de hoje. Capítulo 16, item 5, Emmanuel diz assim, olha que interessante, para que nós possamos entender que o rico aqui, que Jesus usa na parábola, não é apenas o rico vinculado aos bens materiais. É tudo aquilo que nós temos de riqueza nessa vida e não aproveitamos para nos desenvolver como espíritos imortais. Emmanuel diz assim, há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divindade e da bondade. E usando os talentos que a vida te confia, da missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais ricos que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então há muito de nós que já está pronto para beneficiar aqueles que conosco convivem. Saímos um pouco das reclamações, saímos um pouco de nos vitimizar, já sabemos que está tudo certo, somos espíritos imortais, estamos passando o que tem que passar, porque a partir do momento que nós trazemos para nós a resignação, tudo bem, Deus, mostra o que eu não consigo ver, nós conseguimos descobrir dentro de nós muitas coisas que nós podemos compartilhar. E aqui lembrando Francisco de Assis,
mas é dando que se recebe, é estendendo a mão que se tem a resposta, é olhando para os nossos irmãos com um olhar de afeto e carinho que nós vamos descobrir dentro de nós aquilo que está nos impedindo de evoluir como espíritos imortais. Então, que possamos descobrir esses talentos dentro de nós, desenvolvê-los cada vez mais, ajudar o planeta Terra, que muito ainda nos será revelado. Muito obrigado por todos vocês.